Bom, gente, hoje nós vamos continuar falando sobre o processo de obtenção do chocolate, né? O processamento do cacau que a gente já vinha falando na semana passada. Então, o que vai ser tratado na aula hoje vai ser a moagem das amêndoas, né? E a obtenção da massa ou do licor de cacau, para posterior obtenção do chocolate, o processo de alcalinização, né, para o tratamento desse cacau, da massa do cacau. O que é alcalinizar? É deixar essa massa de cacau com um pH mais alto, deixar ele alcalino, tá? Então, é um tratamento feito com reagentes com pH básico. Em seguida, é feito o processo de refino, que é a redução do tamanho das partículas, a prensagem dessas amêndoas e, por fim, a elaboração das massas ou pastas de chocolate. Depois do processo dessa elaboração das massas ou pastas, ainda tem um processo de temperagem e moldagem do chocolate, que a gente vai ver na semana que vem. Então, é um processo bastante trabalhoso, né? A gente já, nas aulas passadas, falou sobre o processo fermentativo, o processo de torra, e ainda a gente não obteve o chocolate propriamente dito, né? Então, é hoje que nós vamos visualizar isso. Aqui eu tenho uma imagem que não está muito boa, que eu retirei de um livro, mas ele mostra o fluxograma, é o mesmo da aula passada, sobre todos os processos que o cacau passa. Sacos de cacau, o transporte, né, a colheita do cacau, o transporte, né, o processo de fermentação, secagem e limpeza das favas, o tratamento térmico preliminar, a torrefação. Peraí, só vou fechar a porta aqui, barulho externo. Depois o processo de descascamento e fragmentação das favas, que nós vimos na aula passada, e em seguida a moagem, então, alcalinização, refino, e aí a obtenção de todos os constituintes desse chocolate. Então vejam que no processo de prensagem, né, logo após o refino, a gente tem a obtenção do licor de cacau no processo e também temos a obtenção do cacau em pó a partir da prensagem e da manteiga do cacau. A partir da manteiga do cacau ocorre a mistura com açúcar e leite em pó, que é a partir disso que nós vamos obter os tipos de chocolate. Então, hoje a gente tem o chocolate que é considerado amargo, né, ou meio amargo, o chocolate ao leite, o chocolate branco, e agora a gente tem o chocolate rubi, que é aquele cor-de-rosa que eu havia mostrado para vocês nas outras aulas, tá? A partir então, do cacau em pó ou da manteiga, então é feita essa mistura. Por que a gente falou lá nas primeiras aulas, acho que foi até o Gilmar que comentou algo sobre o chocolate branco. Ele não tem o cacau, né? Por isso da coloração dele. Então, a composição do chocolate branco é feita a partir da manteiga de cacau apenas, tá? Então, quando se fala, o chocolate branco não é um chocolate, ele não tem a adição de cacau na sua composição, tá? Então, depois disso, é feito o processo de refino, conchagem, que se chama, temperagem e moldagem, que aí é nesse processo, a partir do refino, no processo da conchagem, que a gente vai ter o chocolate da forma que a gente conhece, propriamente dito, assim, aquele chocolate mole e que posteriormente ele é feito o processo de temperagem e aí moldado e aí chega no chocolate que a gente conhece no supermercado, tá? Então, no processo de moagem das amêndoas,
e obtenção da massa ou do licor, né, que é o que se chama, essas amêndoas elas vão ser moídas por rolos de diversos tamanhos até se transformar em uma massa de partículas finas. E essa partícula fina vai ser chamada de massa, de pasta ou de licor. Esses rolos que são utilizados variam de acordo com a indústria, né, as marcas, e de acordo com a característica do produto final. Então, são utilizados equipamentos de diversos tipos, tá? Mas todos eles vão obter uma matéria-prima bastante similar, né? Com características similares e que seja uma moagem eficiente. Então, no caso dessa moagem, um processo chamado de pré-moagem já tem o objetivo de triturar essas amêndoas de cacau a umas partículas de 200 milímetros, então partículas bem pequenas. Aí são utilizados rolos frisados, que são chamados, moinhos de martelo, moinho de pá, moinho de disco, extrusoras e moinho de bolas. Provavelmente vocês viram esses exemplos lá no primeiro módulo, quando vocês tiveram princípios de tecnologia de alimentos, quando foi estudado sobre operações unitárias na indústria de alimentos. Acho que foi a professora Ana Paula que trabalhou com vocês esse módulo. Então, muito provavelmente ela tenha comentado com você sobre esses equipamentos, tá? Então, eles têm características distintas, né? E cada um deles vai ter uma determinada eficiência. Então, a gente vai ver que daqui para frente, nas próximas aulas, quando a gente falar sobre a controle de qualidade dos chocolates e dos doces em geral, a gente vai acabar voltando em conteúdos que a gente já viu, né? Muito em breve a gente vai dar uma voltada lá no conteúdo de análise de alimentos. Quais as análises que são feitas para o chocolate, para as balas, para os doces em geral, tá? Então, importante que vocês tenham esse material aí meio à mão, meio em dia, tá? Então, o processo a partir da moagem é o processo da alcalinização, né? Aquele tratamento que eu falei lá no início. Os cotilédones, né? Ou seja, as sementes, as amêndoas de cacau, depois que elas são retiradas a casca, elas são submetidas, então, a essa ação de álcalis, ou seja, de reagentes alcalinos, com pH alto, um pH básico, podemos dizer assim, o que provoca modificações em sua cor e aroma. Então, é um processo bastante importante que vai fazer, esse processo da alcalinização é que vai fazer com que, além do cacau reduzir a sua acidez, né, já que vai ser colocado um reagente alcalino ali que vai fazer o pH aumentar, ele vai, o chocolate vai adquirir uma cor mais escura e mais característica dele, e também um aroma característico. Então, esse processo é bastante importante. E para que ocorra a realização desse processo, é utilizado vários compostos químicos, né? Cada indústria vai optar pelo melhor, que vai apresentar características melhores e que não vai deixar sabor residual nesse chocolate. Então, de uma maneira geral, os reagentes utilizados são hidróxido de sódio, que é o NaOH, que vocês conhecem, o hidróxido de potássio, que é o KOH, o hidróxido de amônio, hidróxido de magnésio, carbonato de sódio, carbonato de potássio e de magnésio e outros bicarbonatos, tá? Então, esses são os reagentes utilizados para esse processo de alcalinização. Então, de uma maneira geral, todos esses reagentes têm uma característica, né, de ter um pH mais alto.
Então, como que funciona esse processo de alcalinização? Como é feito essa diminuição, esse aumento do pH, essa diminuição da acidez? Então, se prepara uma solução do componente alcalino em água, que era aqueles reagentes que nós vimos anteriormente, e coloca em contato com as amêndoas, né, dentro de um misturador, controlando o tempo e a temperatura de contato, né, para que se obtenha um processo de alcalinização ideal. Pelo fato das favas de cacau conterem em sua casca grandes quantidades de agrotóxico, micro-organismos e outros contaminantes, né, o tratamento térmico preliminar, que é feito anterior a isso, é necessário para que se retire essa casca, retire a casca e todos os contaminantes que possam estar ali presentes antes da produção da massa de cacau, para que vá para esse processo de alcalinização aí e não tenha nenhum interferente, né, e que vá prejudicar o sabor desse cacau, a característica desse chocolate depois de processado. Seguindo o processo de alcalinização, é feito o processo chamado de refino, que é onde ocorre a redução do tamanho das partículas, né? Então, vejam que a gente tinha lá inicialmente a amêndoa, que passou pelo processo de fermentação, torrefação, descascamento, o processo de alcalinização, moagem, né, e alcalinização, e agora está no processo do refino, onde vai ocorrer uma redução ainda maior das partículas, para que a gente chegue no chocolate, que é o nosso objetivo. Então, esse processo de refino, ele pode ser feito de várias formas, né? Todas elas exigem que o cacau seja sólido, o açúcar ou qualquer sólido de leite estejam triturados. Então, todos os ingredientes que vão ser utilizados para cada tipo de chocolate, eles têm que estar triturados, de modo que essas partículas sejam suficientemente pequenas e que não sejam detectadas pelo paladar. Então, assim, quando a gente consome um chocolate, seja ele de qualquer tipo, a gente não percebe farelos, né? Ou não sente na nossa língua o açúcar, por exemplo. Diferente do chocolate diamante negro, por exemplo, ele já tem uma característica que é ter cristais de açúcar. Então, a gente percebe uns cristalzinhos quando a gente está consumindo. Mas isso é porque o chocolate tem, da marca, né, Nestlé, o diamante negro, em específico, tem essa característica. Mas, de uma forma geral, um chocolate amargo, um chocolate ao leite, ele não tem que ter essas partículas sólidas e que sejam detectáveis, né, pelo paladar. Não é desejável que isso aconteça. Então, por isso, todos esses ingredientes têm que estar bem triturados para que não seja perceptível. Então, para se obter essa massa... Oi? No slide anterior, só falou da casca, mas essa casca é a película, não é isso? Isso, que ela já foi retirada, né? Porque isso ele mesmo. É vendendo então isso. Não é a casca, é aquela película mais forte que protege o interior da semente, né? Isso, que aí ele já foi retirado para o processo de alcalinização e posterior refino. Isso mesmo. Okay. Era essa a tua pergunta? Sim, sim. Então, para se obter essa massa, depois eu vou mostrar acho que eu salvei um vídeo aqui para mostrar para vocês, e ele mostra as etapas mais especificamente, vai ficar mais claro. Então, para se obter essa massa, né, são utilizados diferentes equipamentos. Deixa eu só aceitar uns alunos aqui. Isso. Então, são utilizados diferentes equipamentos. E nesse ponto, então, quando está se obtendo essa massa, são acrescentados o açúcar, né, granulado ou moído, o máximo triturado possível,
a gordura adicional, que é a manteiga de cacau ou leite em pó, para a fabricação do chocolate ao leite. Então, é nesse processo que são adicionados os ingredientes para cada tipo de chocolate, né, com suas respectivas características. Então, nesse processo do refino, vai ocorrer basicamente 3 procedimentos, né? A redução dos tamanhos das partículas dos componentes misturados, a redução do tamanho das partículas dos componentes parcialmente misturados e dos componentes separados, isso em função de cada tipo, né, de chocolate que vai ser obtido. Então, aqui nós temos um exemplo de um refinador de rolos que faz esse processo de refino do chocolate, por exemplo. Né? Então, ele vai passando entre esses rolos, né, para que o tamanho das partículas fique cada vez menores. Então, aqui do lado a gente até tem uma medida, não dá para ver muito bem os números, é uma imagem de um livro, não ficou tão nítido, mas conforme ele vai passando por esses rolos, a granulometria do produto vai diminuindo, então vai ficando cada vez mais fino, né? Quanto mais fino, mais desejável para a obtenção dessa massa, né? Desse chocolate aí. Então, no processo de prensagem, né? Depois que passou por esses rolos e se adicionou os ingredientes que eram desejáveis, né? Passou pelo processo do refino. O processo de prensagem, a gente vai obter o cacau em pó, inicialmente. Então, esse é o primeiro produto que nós vamos visualizar. Nesse momento, é obtido o cacau em pó e a manteiga. Então, eles são separados, esses dois ingredientes. Então, para a obtenção do cacau em pó, é obtido a partir da pasta de cacau, né? E é preparado com favas torradas, sem alcalinizar. Ou seja, não é solúvel, né? Ou alcalinizado. Para obter um produto em pó da pasta de cacau rica em gordura, é preciso extrair a manteiga prensando a pasta. Então, essa pasta ela é finamente moída e aquecida de 90 a 100 graus e prensada por êmbolos de aço que exprimem a manteiga de cacau e separam, né, essa gordura. Então, a parte sólida vai ser chamada de torta de cacau prensada e a torta sólida vai ser esfriada e quebrada por rolos, né, para depois ser moída e peneirada. E antes dela ser moída, a torta prensada pode ser tratada com lecitina, que é um ingrediente bastante utilizado nos chocolates. Depois eu tenho até uma atividade para vocês fazerem. E soluções aromatizantes. Enquanto que a manteiga de cacau, então, ao mesmo tempo que se obtém a torta de cacau para o cacau em pó, tem-se a manteiga de cacau, né, onde que ocorre essa separação. E ela é gerada, então, nesse processo de prensagem. E aí é a manteiga de cacau que a gente conhece, né, que é utilizada como batom, né, para hidratação dos lábios e também para produção aí do chocolate branco, por exemplo. Então, essas massas, né, ou pastas de chocolates combinados com diferentes ingredientes vão dar origem aos chocolates que nós conhecemos. Aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês das porcentagens de cada produto que é utilizado em cada tipo de chocolate. Então, no caso do chocolate amargo, nós temos uma porcentagem de 26% de massa de cacau. O leite em pó não é adicionado nesse tipo de chocolate. Por esse motivo, ele também tem um teor reduzido de açúcares, comparado com o chocolate ao leite, por exemplo. Por isso que ele também é bastante interessante, né? E utilizado aí para benefício à saúde. A porcentagem de manteiga de cacau é 12,7%,
lecitina 0,30, para todos os chocolates essa quantidade, e vanilina, que é um aromatizante, é 0,02%, né, no caso do chocolate amargo. E depois tem as variações para massa de cacau, para o chocolate ao leite, 12%. Não vai massa de cacau no chocolate branco. No leite, o leite em pó é 4,20% no ao leite e no chocolate branco 28,5%. Açúcar varia de 65% no ao leite e 45% no chocolate branco. 18,5% de manteiga no chocolate ao leite e 26,7% no chocolate branco. Claro que isso, gente, é de uma forma geral, né? Isso varia muito de marcas para marcas, né? Chocolates melhores, que consequentemente têm um custo mais elevado, vão ter uma porcentagem maior de massa de cacau e manteiga de cacau e uma quantidade menor de açúcares, né? A gente tem acesso aí a uns chocolates que são bem baratinhos e que tem uma quantidade, é perceptível o sabor de gordura, né? A textura e também uma quantidade bastante grande de açúcares, né? Então aqui tem a imagem dos diferentes tipos de chocolate já com o chocolate rubi. Então aqui o primeiro é o chocolate amargo, lá atrás aquele marronzinho mais claro, o chocolate ao leite, o rubi e o chocolate branco. Então, no processo de elaboração dessas massas e pastas de chocolate, vai consistir em mesclar o licor de cacau com outras matérias-primas alimentícias, né, e aromáticas, açúcar, leite em pó, a lecitina e essências, né, e a manteiga. O açúcar, como eu falei, tem que ser incorporado, né, em pó finamente moído para facilitar o refino do chocolate. O leite pode ser integral ou desnatado, de acordo com o fabricante, com o objetivo dele. A lecitina é um aditivo que vai dar uma característica de emulsão, né? Funciona como um emulsificante, que acrescentado a essas massas de chocolate, né, vai reduzir a viscosidade e vai permitir reduzir a quantidade de manteiga utilizada também. E aí, posterior a isso, é o processo de conchagem. Esse processo ele é muito importante e durante a operação, né, acontecem vários processos físico-químicos que vão dar a característica final desejada para cada tipo de chocolate, tá? Então, o processo de conchagem, que se chama, ele se refere ao processo de agitação do chocolate durante um longo tempo, em um depósito, né, ou seja, num sistema grande, né, mais ou menos como está a imagem. O tempo depende, então, do tipo do chocolate e da qualidade final que se deseja, né? E também do tipo do equipamento utilizado. E esse processo ele pode durar algumas horas, como alguns dias. É o processo de formação de sabor, que vai começar na fermentação e na torrefação vai terminar nesse processo de conchagem. Então, o cacau ele foi preparado até aqui. Nesse momento, ele foi misturado já e processado junto com todos os ingredientes. E é nesse processo de agitação que ele vai obter uma textura desejável para posterior moldagem e também vai obter a característica do sabor, do aroma, enfim, de todos os constituintes necessários para dar o resultado final esperado para esse tipo de chocolate. Então, é nesse processo aqui de conchagem. Aqui mostra um pouco melhor esse processo. Então, o conteúdo de água da massa vai de 1,6, né, o máximo, a 0,6, 0,8%, que é o mínimo.
Ao eliminar a umidade, muitas substâncias de sabor indesejados também são subtraídos, né, são eliminados. 30% do ácido acético e até 50% dos aldeídos de baixo ponto de fusão também são eliminados, né? Esses ácidos que são eliminados no processo de conchagem são ácidos provenientes lá da fermentação. Então, são subprodutos que ficaram presentes ali nessa massa e que, se esse processo de conchagem não for eficiente, consequentemente o chocolate vai ter um sabor desagradável, vai ter uma característica não tão interessante, né, se esse processo não for feito efetivamente, tá? Então, por isso que se fala que todo o processo, né, da torrefação, da fermentação, termina na conchagem, né, que é o processo final. Então, essa fase de conchagem tem as etapas chamadas de fase seca, né? Que é um processo onde ocorre um atrito e né, entre os ingredientes, né? Evaporação da umidade e eliminação de substâncias voláteis que não são interessantes. A fase pastosa, que é onde ocorre o desenvolvimento do sabor por meio do atrito e do aquecimento, né, e consequentemente eliminação da umidade, né, que também ocorreu anteriormente, e ocorre a homogeneização de todos esses ingredientes. E posterior é a fase líquida, né, que é onde vai ocorrer a homogeneização de todos os ingredientes por uma agitação intensa, tá? Então são essas as fases da conchagem. Então, nesse processo, diferentes períodos e temperaturas são utilizadas, né, para diversas qualidades de chocolate ou diferentes fabricantes, para se obter o sabor característico desejado. Então, esse ponto, gente, é onde vai caracterizar a característica, né? Tá redundante essa frase. Vai caracterizar cada chocolate, né, para cada marca, né? Então, cada um deles aí tem os seus segredos, os seus tempos necessários para que o chocolate obtenha o sabor característico que eles desejam. Então, em uma operação bem desenvolvida no processo de conchagem, a temperatura deve aumentar lentamente até o nível desejável para um determinado tipo de chocolate. E à medida que esse processo de conchagem avança, as propriedades de fluência vão melhorar, né? Principalmente por causa da diminuição da quantidade de água, né? Essa água está sendo evaporada. O recobrimento das superfícies, né, das partículas pela manteiga de cacau, né? Ocorre uma homogeneização dessa gordura. E, ao fim, consegue-se a redução da viscosidade pela adição de um agente emulsificante, né? Como é o caso da lecitina. E aqui tem um exemplo de um vídeo para vocês, ele não é muito extenso, que mostra esses processos que a gente falou. Vai ficar um pouco mais fácil para vocês interpretarem e verem como isso funciona. Deixa eu ver se tem som. Vou só compartilhar de novo para vocês conseguirem ouvir. É uma musiquinha que fica tocando. Pessoal, é só uma musiquinha, tá? Não se preocupem que não tem...
Depois de ver esse vídeo, não dá nem para reclamar do preço do chocolate, né, gente? Professora. Oi. Quando se fala em cacau, você só vê na parte do chocolate. A polpa do cacau não tem grandes indústrias que fazem essas coisas, não? Só mesmo artesanal? Como, Gilmar, não entendi. Quando a gente fala em cacau, a gente só pensa logo no chocolate, né? Sim. Só no grão. Mas ele tem a polpa do cacau, que dá pra fazer suco, e tem algumas pessoas que fazem doce, só que eu nunca vi fazer, né? Aí não tem indústria nessa linha, só na semente mesmo, só no chocolate? Eu entendi agora que você perguntou. Eu não encontrei nada em relação à polpa. Não vi. Eu acredito que não seja muito explorado. Não deve ter um valor comercial muito bom. No suco artesanal tem, que ele é mais caro que o açaí. Lá na... Mas onde só lá que tem? Pro norte que tem suco. Eu nunca vi por aqui. É porque é proibido, que nem quando eu fui lá no final do ano, eu até ia trazer, né? Aí eu só poderia trazer a polpa, não pode trazer polpa com semente. Se a polícia chegar a pegar, é um problemão pra gente. Aí eu não trouxe. Por quê? Por causa de... Não posso plantar aqui, no caso, não posso trazer semente dessas coisas. Entendi. É... Deixa eu procurar aqui, suco de cacau. Nossa, que absurdo. Suco da polpa de cacau, né? Sim, mas para colocar sopa de cacau, geralmente vai ao leite, com água. Tem alguns benefícios aqui. Sim, ele é bem forte, ele é gorduroso. Ó, tô vendo aqui na internet algumas coisas sobre aqueles pacotinhos de polpa mesmo, igual a gente compra a polpa de fruta aqui. Pasteurizado, é isso que tem. Eu imaginava que fazia o chocolate branco, então não tem nada a ver. Não, chocolate branco é a partir da manteiga. Da manteiga, mas tudo da amêndoa, né? Nada com a polpa. Isso, nada da polpa. Porque a polpa, normalmente a polpa e a sementezinha vai dar em torno do mesmo peso que pesa a polpa, pesa a semente. Pois é. Deixa eu até ver aqui, ó. Polpa de cacau. Vai tomar banho? Tá tudo mijado? Não vi? A ver se tá mijado. Traz opções mais sobre suco mesmo, Gilmar. Acho que ela não tem muita... Não tem um valor comercial muito grande. Aqui, ó. Polpa de cacau sem conservantes, pasteurizado. Acho que é mais para suco mesmo. Ou alguns doces, como você comentou. Então, pessoal, é o seguinte. Como a gente viu, de uma maneira geral, como a gente acabou de comentar agora com o Gilmar, o cacau, ele, o que é bastante utilizado dele é a sua gordura, né? A manteiga ali disponível, o próprio cacau mesmo.
Só que isso tem o que pode acontecer também, Gilmar, é que assim, as amêndoas, elas têm uma composição muito rica, né? A característica dos chocolates, de uma maneira geral, trazem muitos benefícios para a saúde, né? Pela presença de antioxidantes, tem uma gordura muito boa, né? Ácidos graxos muito interessantes e que são que trazem muitos benefícios. Lógico que a gente está falando aí de um chocolate mais puro, né? Não estamos falando daquele chocolate que é cheio de açúcar, por exemplo. Então, para isso, eu trouxe para vocês aqui uma atividade para vocês pesquisarem durante essa semana algumas curiosidades sobre o chocolate de uma maneira geral. E aí pode entrar, inclusive, esse questionamento que o Gilmar fez em relação à polpa. Caso vocês encontrem algo interessante que possa ser compartilhado com os colegas, tragam para a gente comentar na semana que vem. E além disso, essas curiosidades que eu comentei aqui com vocês é sobre a composição desse chocolate, os benefícios que ele traz, né, para o consumidor. Pesquisas acerca disso que eu gostaria que vocês procurassem, né? Hoje em dia a gente tem aí disponível muita coisa legal. E aí é para vocês buscarem e para a semana que vem a gente comentar sobre isso, né? Quais as curiosidades que o chocolate tem, seja ele benefícios ou alguns pontos negativos também que ele possa ter. Pesquisem também sobre o chocolate Rubi, se encontrarem alguma comparação entre ele e os chocolates que a gente conhece, né, que são mais conhecidos, no caso do amargo, do ao leite, façam um comparativo entre eles, tá? Se existir algo interessante. Além disso, eu também disponibilizei para vocês um artigo. Não sei se vocês todos receberam o e-mail, acredito que sim, sobre os ingredientes, deixa eu procurar aqui, os ingredientes utilizados na produção do cacau. Deixa eu abrir ele aqui só um minuto. Eu mandei para vocês esse material aqui, tá no e-mail e também tá lá no Google Classroom. Os ingredientes usados na indústria de chocolates. Então, é um artigo bem simples a leitura dele, ele é um pouquinho extenso, mas é bem fácil de ler. E aqui ele traz todos os ingredientes que são utilizados na produção dos chocolates, tá? Então, ele traz quais os tipos de chocolates que podem ser desenvolvidos, né? Por exemplo, bombons, chocolates diet, que são os produtos moldados, né? Cobertura de chocolate e assim por diante. Ele também traz esses ingredientes, tá? Todos os ingredientes que são utilizados. E aí, para isso, eu preparei umas perguntinhas aqui para vocês responderem acerca desse material. Eu vou passar para vocês, são 2 perguntas só, e vocês podem copiar no caderno de vocês. Deixa eu abrir aqui. Então, além da pesquisa sobre as curiosidades do chocolate, vocês vão responder, a partir do artigo também, quais são os principais produtos derivados do chocolate. Essa é a número 1. E a número 2
Vocês vão dizer qual é a principal função de cada ingrediente usado na produção de chocolates. Conseguiram anotar? Eu repito. Não está aparecendo nada. Oi? Para mim não está aparecendo nada. Não está aparecendo o artigo? Não, está só aparecendo a fotinho e não dá para ver nada, não explica nada. Ou tu tá só a tua foto mesmo, só falando? Deixa eu compartilhar de novo. Conseguem ver esse material aqui? É escrito, peraí. Ingredientes usados na indústria de chocolates. Consegue ver, Beve? Sim. Sim? Agora sim? Ah, não sei o que aconteceu antes, então. Então, a partir desse material, vocês vão responder quais os principais produtos derivados do chocolate. As perguntas não tem numa página. Não. É só para você ver se vocês estão ligados aí. Que maldade. Falando de chocolate, a professora vem com maldade. É chocolate com pimenta. Chocolate amargo. Professora, para responder hoje? Não, fica até semana que vem. Ok. E também vocês vão responder qual a principal função de cada ingrediente usado na produção de chocolates. Usem esse material aqui, esse artigo, como base para responder essas perguntas. Prof, repete a pergunta. Repito. Número 1. Quais são os principais produtos derivados do chocolate? E a número 2. Qual a principal função de cada ingrediente usado na produção de chocolate? Professora, eu estava copiando a 1, pode repetir a 2, por favor? Posso. A número 2. Qual a principal função de cada ingrediente usado na produção de chocolates? Valeu, professor. Beleza. Todo mundo conseguiu copiar? Sim, viu, professora? Oi, Tu falou que mandou no e-mail? mandei. Tu mandou agora. Não, ontem. Ontem de tardinha. Mandei da aula de chocolates e mandei da aula de segurança dos alimentos, que é de quarta. Da aula de leite, eu vou mandar hoje à noite. Conferem lá se você recebeu, Gilmar. Se não tá lá, tá no Google Classroom também, tá? Não, eu recebi, professora, mas tu mandou da segurança de alimentos, né? Mandei. E Antes disso, eu mandei da balas de chocolate. Balas de chocolate. Isso que nós estamos estudando agora, né? É.
Aula 9. Você mandou a do Covid-19 também, né? Mandei, sim. Isso aí é para aula de quarta. Nós vamos falar sobre isso. Sim, se não só para... E daí uma outra sobre as características das principais doenças transmitidas por alimentos. Também de quarta-feira, da disciplina de segurança. Não, é só para me organizar, mas essa aí eu não achei, não. Não, a de amanhã eu não mandei ainda, vou mandar hoje. Esse que você está mandando agora, ingredientes usados aí, na indústria de chocolates. Esse daí eu mandei no e-mail anterior a esses aí que você falou. Pois é, eu não... Não achou? Não achei os bichinhos, mas eu vou ver amanhã. Dá uma confirmada, eu tenho, acho que sim. Eu não tô abrindo meu e-mail agora, mas é... Deixa eu só confirmar se eu mandei mesmo, mas eu acho que sim. Mandou sim, prof. O Diego comeu o meu. Foi sem querer, Lourdes. Aham, eu sei. Tá respondido então, mandei. Diego vai devolver o artigo da Lourdes. Tô Pessoal, ferrado então amanhã. vocês têm... Eu também. Pessoal, vocês têm então até a semana que vem para responder essas perguntas e procurem algumas curiosidades sobre esses chocolates, tá? Na aula que vem a gente vai falar sobre o processo de temperagem e moldagem e também eu vou trazer para vocês análises que são feitas e os benefícios dos chocolates no consumo, né, das pessoas, tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Tudo certo? Antes de vocês irem, eu preciso fazer chamada. Espera aí. Liguem os microfones de vocês aí, que eu vou ir chamando vocês. Ô, professora. Oi. Oi, David. Não entendi o que você falou. Pode falar um pouquinho mais alto? Quarta-feira vai ter aula? Estão falando de quarta-feira? Quarta vai. Dia 10. Por? No calendário que era recesso. Aqui no calendário estava como recesso. Quarta? Recesso é 10 e 11. Ah, sabe por quê? Ah, sim. Sabe por que que no calendário de vocês está como recesso? Porque em Foz é feriado quarta-feira. É dia do município lá. Mas a gente tem aula normal aqui. Aí dia 11 é feriado. E daí a gente já não tem aula, né? Nem 11 nem 12. Ô, professora, eu tô olhando o e-mail aqui, mas eu acho que eu não recebi mesmo esse artigo aí. Eu tô olhando, você mandou um com 3 arquivos, né? Que era do Covid, caracterização e aula 2. E o outro e-mail da aula de balas. Aqui, ó. Material, aula, balas, chocolates e confeitos. 8/6. Tem o arquivo dos slides e tem um link do artigo e do vídeo. Dá uma olhadinha. Ah, tá. É o link. Aqui não estava anexado. É só o link, né? Não, sabe por que ele foi como link? Porque era muito grande o arquivo do vídeo e daí ele salvou do artigo como o link do Google Drive também. Se eu não aparecer na aula amanhã, foi a Lourdes que me matou, tá? Só para vocês saberem, assim. Vou deixar tudo esclarecido aqui, ó. Andei no meio, tá lá. Já pega uma questão. Eu já não tenho nada a ver com isso. Que nojo. Pessoal, fazer chamada, então. Adilson, tá por aí, Adilson? Presente, estou. Adriana. Adriana acho que tá hoje, né? Não vi ela. Não ouvi ela. A Devi tá. O Caio também não. Cristiane. Presente. Diego já tá aí. Erlei. Tá por aí, Erlei?
Tá, né? Presente. Gilmar dos Santos. Gilmar continua com problema, eu acho, no... Ivone, foi ele que te mandou a foto do iogurte hoje? Gilmar Lopes, Gilmar Pires. Presente. Presente. Tá bem chamado, pode ir, né? João. Juliana. Presente. Opa, Ju. Faz tempo que eu não te escuto. Não gosto de falar muito. Só cuidando. Sara, presente, Sara. Laércio. Presente. Lauri, tá por aí, Lauri? Sim, Opa, conseguiu entrar hoje? consegui. Beleza. Tava difícil, mas agora deu certo. Leandro. Leandro não tá aí hoje, né? Lourdes também tá. Tô aí. Maciel, Maria Helena. Presente. A Maria Helena Professora, aqui. a Maria, Helena está mandando que está ouvindo. A Helena está mandando que Aham. está ouvindo, mas não está conseguindo ativar, tá? O microfone. Beleza. Maria Silvana. Presente, prof. Tem mais gente assistindo a aula. Marta. Neuci. Ricardo, deu certo, né? Tadeu não conseguiu entrar, né? Eu acho. Me mandou uma mensagem. Tânia e Zeni. Presente, prof. A Zeni tá por aí hoje? Herbert, você tá aí? O Herbert só tá de corpo, de nome presente aqui. Pessoal, qualquer dúvida, então, mandem mensagem. E amanhã a gente se encontra às 19 horas, novamente. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Boa noite, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite.